Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Esporte. Eu sou Alexandre Salvador, editor de esportes da revista Veja. Hoje, 28 de novembro, nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Bom, todo mundo percebeu que essa segunda-feira está um pouco mais verde, verde-branca, diria. Nós estamos aí, então, com um novo campeão brasileiro. O Palmeiras conquistou sua 9ª taça de campeão nacional. A conquista foi ontem no jogo contra a Chapecoense, vitória de 1-0. E muita festa na cidade de São Paulo, que varou a madrugada. Eu tenho a companhia hoje aqui do Alexandre Senechal, repórter de esportes da revista Veja, o do Silvio Nascimento, editor do site de Veja, também da área de esportes, e nós temos hoje a presença especialíssima do grande comandante dessa equipe campeã brasileira de 2016, Cuca. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios e obrigado, que eu sei que a madrugada foi longa, né? Foi longa. Prazer é meu, prazer é meu. Tá certo. Bom, só lembrando vocês que estão nos acompanhando ao vivo, que se vocês quiserem mandar pergunta, é só comentar lá no vídeo no Facebook, que a gente reproduz a pergunta. Aliás, professor, começando aqui com uma pergunta de um internauta que nós anunciamos previamente a sua vinda até a redação, o Thales Pirangeli Megali pergunta o seguinte, eu vou começar na lata, né? Que se o fato de ter o total apoio do torcedor palmeirense será levado em consideração na sua decisão de permanecer ou não. Então eu faço aqui as vozes de muitos palmeirenses que já deixaram mensagem pra gente, o senhor fica, professor? Pô, mas já, primeira já sim. Já sim, na lata. Na jugular. É um cartão amarelo por enquanto. Não deu nem pra aquecer já. Nem pra aquecer. Então. Mas eu fui contratado pelo Paulo Nobre, Alexandre, agora o clube vai ser presidido pelo Maurício. Eu não quis gastar energia nenhuma comigo nesse momento, né? Eu pensava que o muito mais importante era a nossa conquista, a gente estar focado e concentrado nisso. Acabou, nós conquistamos o título, a gente ainda tem um compromisso com o campeonato, que é o último jogo. E eu vou conversar agora com o Maurício durante a semana e aí vou resolver a situação com ele. Acho que até amanhã a gente fala com vocês daí sobre isso. Não tem nada selado então, não, né, professor? Não, nada. Então... Falaram aí em termos de proposta que eu tenho já com outros clubes, não é verdade, eu não tenho nada, nenhuma proposta de ninguém. Se eu sair do Palmeiras é por uma questão pessoal, por uma necessidade particular, que eu prefiro não entrar no mérito, e isso eu vou discutir com o presidente, que foi quem me trouxe. Eu não posso tomar medida pela imprensa e seria até antiético. Ok. A pergunta que eu iria fazer é exatamente nesse sentido, o que faltaria para você ficar no Palmeiras, mas pelo jeito eu vou chamar de você, claro. Porque eu sou um pouquinho mais velho, né? Que você. Bastante. Você é muito mais novo, já é campeão brasileiro, eu nunca fui, né? Enfim. Cuca, em que momento que você sentiu a virada do time? Em que momento? Eu sei que você é um cara um pouco metódico, vai devagarzinho, mas tem um momento que você fala, pô, agora vai. Bom, no começo do campeonato, eu estava pé da vida de perder os jogos que a gente estava perdendo, é inadmissível. Pode perder para o Nacional do Uruguai, mas não pode tomar 4-1 do Água Santa, não pode tomar 3 do Red Bull, não podemos perder para o Audax, e assim a gente estava perdendo. E mesmo eu com 4, 5 partidas, eu falei naquela ocasião que a gente ia ser campeão brasileiro com aquele grupo. Né? Eu sei que é uma coisa difícil de um profissional falar, porque eu não tinha necessidade de falar. Eu vinha bem, eu vinha de uma conquista de Libertadores com o Galo, vinha de 2 títulos na China, mas eu chamei a responsabilidade naquele jogo e dividi ela com os jogadores depois comigo, quem estava comigo. Vamos dividir, vamos buscar, vamos acreditar, e foi uma maneira que eu criei um vínculo mais rápido com os jogadores, que eu não tinha uma afetividade com eles. Você assumiu um risco grande, né? Grande. Todo mundo fala que eu sou duro, que eu tenho problema de relacionamento com o jogador, mas eu não sou duro, eu sou mole demais, coração mole, mas eu gosto das coisas certas, né? Das coisas corretas, e às vezes você trabalhar num grupo aí de tantos jogadores, você não consegue agradar a todos eles, né? E nem a gente está lá para isso, né? Então, sempre que você faz o mais certo, o mais correto, o grupo aceita, e foi o que aconteceu. O jogo, para mim, que me disse que eu ia ser campeão, foi o Corinthians lá
no Itaquera, porque era uma atmosfera muito desfavorável para nós. Nós vínhamos de um empate com o Flamengo, na quarta, e no sábado era o Corinthians. Eu fui para Atibaia com o grupo, depois do jogo do Flamengo, direto. Ficamos 2 dias lá em reuniões, mais que treinamento, e o Flamengo estava a 1 ponto nosso. O Flamengo ia jogar no domingo com o Santa Cruz no Pacaembu. No Pacaembu. Em São Paulo. Então, se eu empato ou perco para o Corinthians e o Flamengo ganha, embalou, Inverte, né? embalou o Flamengo, passa, você não pega mais. E aquele jogo eu não tinha o Mina nem o Gabriel Jesus, o Vitor Hugo nem o Gabriel Jesus. E nós fizemos um jogaço. Imagens desse jogo, né, professor? Um jogo perfeito. O Corinthians quase não teve chance de gol. Estava uma atmosfera muito forte, a torcida é muito forte do Corinthians, incentivando, tinha mais de 40 mil pessoas e nós fomos precisos naquele jogo e vencemos uma partida fundamental. Eu acho que é a partida mais importante que a gente venceu. E foi um jogo que podia ser até mais do que os 2-0, né? Porque o Palmeiras teve diversas chances mesmo, como você bem disse, né, Cuca? Mas foi bom, 2-0. 1-0 já estava bom também. 1-0 em clássico Meio já a zero, né? Meio a zero já estava bom. Tava ótimo. Aquele velho clichê, o que importa são os 3 pontos, né? Só quem está lá dentro para saber o quanto difícil que é ganhar do Corinthians, na casa do Corinthians, com uma torcida única. É só quem está lá dentro. Assim como só quem está lá dentro para saber quanto é difícil ganhar do Palmeiras, na Arena Palmeiras, com uma torcida única. É muito difícil. Pois é, eu tenho alguns números aqui da campanha, só para a gente embasar a nossa conversa, né? O Palmeiras está com 77 pontos, pode ainda ampliar esse número, um aproveitamento de em torno de 69%, foram 23 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. É o segundo melhor ataque do campeonato, com 60 gols, a melhor defesa, com só 39 gols sofridos, é o melhor visitante, né, professor? Melhor equipe, a equipe que mais tirou pontos Sim. fora de casa, e o segundo melhor mandante. Nesse segundo turno foi implacável, né? Foram 18 jogos até agora, só uma derrota. Foram 12 vitórias e 5 empates. Cuca, muita gente está perguntando aqui pra gente... Não levamos nenhum cartão vermelho. Eu ia entrar nesse assunto agora, desculpa, então, por favor. Aproveitar o gancho que você falou anteriormente. Você falou que é até mole, é um coração mole, trata bem o jogador, até demais. Como é que faz para segurar jogador brasileiro que tem um espírito meio rebelde? A gente tem, inclusive, vários péssimos exemplos, inclusive de Neymar, a maior estrela brasileira, de dar cabeçada, chutar bola depois do jogo. Como é que faz para segurar esses caras, não tomar um cartão vermelho com 38? Como é que faz? Conversa, bastante diálogo, instrução e aceitação do jogador. Eu sempre nos treinamentos eu levo um chavão de força e lealdade, que tem que ter nos treinamentos para levar para o jogo. Força e lealdade. Se você treinar com força e lealdade, a tua chance de machucar é pequena. A você e ao teu companheiro também, e no jogo também. Você não está lá para machucar ninguém, mas você está para ganhar a dividida, com lealdade. Nós tivemos um lance na Copa do Brasil que teve um excesso de força do Alione. Não foi maldade, ele deu um carrinho com a perna dobrada, acabou acertando o atacante do Grêmio e acabou expulso. E ali ficou nítido quanto faz falta um jogador. A gente poderia passar adiante naquela competição. E acabamos saindo por aquele cartão vermelho. E não culpando o Alione, pelo contrário, é um guri bom, um menino bom, que teve só um excesso de força naquele lance. Mas é um princípio básico que você só consegue ter disputa igual se você tiver os 11 em campo, né? Os 11 em campo. Mas a maioria dos jogadores, Cuca, é impressionante. Nós tivemos um lance agora com o Grêmio, o menino foi lá, fez o gol, o Paulo Rocha, foi isso? Não? Pedro Rocha. Pedro Rocha. Menino do Grêmio, Pedro Rocha. Tirou a camisa. Tirou a camisa, meu Deus do céu, será que isso não consegue... Você também tem que falar isso para os seus jogadores sempre? Sim, mas é que às vezes... É uma doutrinação quase? É que às vezes o jogador ele é tão pressionado por uma conquista. Você quando você representa a paixão de um clube, como é o Grêmio, como é o Palmeiras, aí com 18 milhões de torcedores, estima-se, né? O jogador ele tem uma pressão muito grande, esses meninos aí de 19, 20 anos, em tirar um time desses da fila de tantos anos. Você não tem ideia do que essa pressão vem para dentro deles. Que quando ele consegue um feito, como um gol igual o Pedro Rocha fez, há tanto tempo que o Grêmio também não tem uma conquista, ele sai de si. Ele consegue aquele feito, ele sai. Então, como ele não tem
uma condição de fazer outra coisa, a primeira coisa é de tirar a camisa. Eles verbalizam isso com que... você, professor? Essa coisa dessa preocupação, justamente esse peso que é... A gente sabe, né? A torcida palmeirense, até você já falou em outras entrevistas, né? Estava sendo maltratada nos últimos anos, né, no sentido de sempre expectativa de uma melhora, aí veio o rebaixamento em 2014. Foi aquele momento difícil. Então, os jogadores, nesse caso específico agora do Palmeiras, sentiam essa obrigação ou esse peso desse jejum de títulos nacional, como foi esse brasileiro? Lógico que sente. O cara sai num restaurante qualquer e vamos lá, esse ano não pode escapar. Quer dizer, o segundo lugar para o Palmeiras seria a tragédia. Seria horrível, sendo que uma competição que você tem aí 12, 13, 14 times que lutam pelo título de maneira igual. Não tem, esse é melhor que esse, é tudo nivelado. Seixal, você queria fazer uma pergunta? Sim, o Palmeiras talvez tinha uma coisa que é muito boa para o técnico e talvez também muito ruim, que é um elenco com muitas opções, até você não conseguia trabalhar com todas, muita gente ficava de fora. Sim. E teve algumas rusgas no meio do caminho, com o Dudu no comecinho lá, com o Barros também, com o Rafael Marques. Eu queria que você me dissesse como é que esse trabalho do técnico de conseguir controlar tudo isso para manter o time, manter o elenco aí no caminho certo para ir buscar o título brasileiro. Eu vou falar para você. Você trabalhar com 40, 39 pessoas, cada um com uma personalidade, se você não estiver preparado para ter problema, você não pode ser comandante de nada. Em casa tua, você tem problema com a tua mulher, com as tuas filhas. Então você tem as rusgas, mas você, ao natural, tem o perdão. Um do outro, isso é natural do ser humano, né? O importante é não ficar marcas nenhuma disso. Eu tive os probleminha com o Dudu, com o Barros, com o Rafael. Adoro os três, acho que os três me adoram também, porque a gente foi homem um com o outro. Fizemos as coisas que tinha que fazer internamente, lógico que vaza uma coisa ou outra, mas não foi para prejudicar ninguém, A ou B. Foi por uma vontade enorme de ganhar. E se não era isso aí, a gente não tinha ganho. Não é fácil você ter 39, treinar 11 contra 11 e ficar 17 fora. Então aí entra o trabalho e o meu agradecimento muito grande para a minha comissão lá com o Magu, com o Thiago, principalmente com o Alberto, o Eudes, o Cuquinha, o Daniel, o Omar, mas o Alberto, que não é da minha comissão, é do Palmeiras, me ajudou muito. E eu sinto nele uma pessoa preparada para seguir uma carreira solo aí de treinador e ser um grande treinador futuro, porque tem um trabalho muito bom de campo e é uma pessoa de bom caráter que vai se dar bem no futebol. Ainda só aproveitar, eu queria que você falasse especificamente do Dudu, porque ele teve ano passado vários problemas de indisciplina, de expulsão e tudo mais, e esse ano ele foi um jogador fundamental para a conquista do Palmeiras, talvez o principal do time. Queria que você falasse dessa evolução, desse amadurecimento do Dudu como jogador. Dudu, ele foi meu jogador no Cruzeiro em 2010, ele subiu lá comigo, então eu já conhecia ele. Eu prestei ele para o Curitiba naquela ocasião. Quando a gente falou dos problemas que tivemos, você citou o Dudu machucou num jogo no Pacaembu contra o Red Bull, com 6 minutos de jogo, e caiu de uma maneira que a gente, com o conhecimento que tem, a experiência que tem, sabe que aquela postura que ele teve e aquela queda, você não precisa pedir para o médico nada. Tira, porque se não estourou, vai estourar. O que acontece? O Dudu, a opção do treinador, me tirou, tal. No outro dia, foi constatada uma lesão grau 2, que é uma lesão significativa, que ele demorou quase um mês para voltar. Então, se você não toma aquela medida, e ele no calor do jogo, querendo ajudar, achou que era uma coisa menor, uma opção minha, né? E não era. Não avalia na hora o grau que... Depois, no jogo do São Paulo, eu falei que eu precisava mais do Dudu do que eu estava tendo. É uma crítica dura, sim, mas necessária. Porque eu precisava mais do Dudu do que aquilo que ele estava me dando. O Palmeiras precisava mais dele. E também não ficou bom, mas fazia parte do contexto. Às vezes que eu trabalho com scout, chamei o Dudu na minha sala e dizia, você tem que participar mais do jogo, não só com bola, diminuir espaço. Um dia ele me disse, estou cansado de vir aqui, com o olho marejado, e você sempre me chama a atenção, espero que um dia você venha aqui
que eu venho aqui para receber um elogio teu. Ele falou. E eu senti isso dele, né? Porque é um defeito que eu tenho. Quando tinha meu pai vivo, que era o meu melhor amigo, quando eu viajava para casa, tem um sítio lá, ele pintava todas as árvores de branco embaixo, né? Então ficava linda, o meio fiozinho assim, tudo de branco, ficava linda a chácara. E eu sempre olhava e falava, nossa, como o pai deixou essa chácara bonita, mas nunca falei para o meu pai. E um dia ele falou para a mãe, que coisa, né? O Cuca tem o coração duro, nunca elogiou. E a mãe me falou isso depois que o pai morreu. Então é um defeito meu, né? E eu me lembrei disso e chamei o Dudu para elogiar ele aquele dia, da postura que ele tinha tido. Não lembro que jogo foi. Ele não fez gol, mas tinha jogado muito. E eu falei que era esse o Dudu Guerreiro que a torcida cantava. Era esse que nós precisávamos e que, além do elogio, ele ia receber a faixa de capitão, que dali para frente ele ia tomar as decisões com a comissão técnica em junção ao grupo e à diretoria. E ele, daquele momento em diante, cresceu muito, eu acho até como pessoa, né? E Deus queira que tenha servido para ele, não só para o futebol, como para a vida toda dele, porque é um menino maravilhoso. Agora, Cuca, eu tenho que aqui só registrar aqui algumas participações. A torcida do Atlético Mineiro está em peso aqui, falando volta Cuca, volta Cuca. Você fez uma passagem muito bonita no Atlético, né, Cuca? 2013. 2 anos e meio. E 2013, campeão da Libertadores, um título que o Galo não tinha. E depois teve aquela experiência, acho que pode-se dizer, não sei se traumática no Mundial de Clubes. Então eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho da torcida do Galo que está em peso, eu queria agradecer bastante aí os comentários que estão colocando na nossa live. Como que essa derrota dura para um time de pequena expressão, né? O Raja Casablanca, que não podemos falar que é um time, digamos, uma potência do futebol mundial. Como que isso modificou talvez a maneira como você trabalha? Como isso te amadureceu como treinador? Ou se, enfim, são águas passadas? Como é que foi isso, Cuca? Vamos por partes lá. Eu entrei no Atlético em 2011 e o objetivo era fugir da segunda divisão, a gente conseguiu fugir. Como fugiu uma rodada antes, no último jogo nós tomamos 6-1 do Cruzeiro, que lutava para não cair. Foi a maior derrota que eu tive. Foi a pior férias que eu tive na minha vida. Mas eu continuei no Atlético em 2012 e nós fizemos uma remontagem, trocamos 19 jogadores. É difícil trocar 19 jogadores e nessa mudança dá tudo certo. Você ser vice-campeão brasileiro, campeão invicto mineiro e ir direto para uma Libertadores. Em 2013, só alguns ajustes, campeão mineiro mais uma vez e campeão da Libertadores. O Atlético não queria ser campeão do mundo. O Atlético queria ter um grande título que desde 71 não tinha. Então nós ganhamos a Libertadores. Aí houve erro de estratégia e erro meu. Eu tive Ronaldinho Gaúcho machucado por 3 meses e Hever com o tornozelo operado. O DM do Atlético trabalhou espetacularmente bem para me dar os jogadores clinicamente prontos. Em dezembro. Clinicamente. E eu joguei com o Vitória o último jogo do Brasileiro e viajei na segunda de manhã para o Marrocos. Então o jogo era na outra quinta. Eu fiquei 12 dias fechado com os jogadores. Foi um baita de um erro meu. Eu devia ter feito. Ido para Portugal, no meio do caminho, feito um amistoso. Um amistoso, não perdia o ritmo de jogo, testava o Ronaldinho, testava o Hever, ainda que fosse perigo de perdê-los, e nós não fizemos isso. Nós fomos direto, com aquela enclausurada que nós demos, nós perdemos o contato com o nosso torcedor, aquilo, nós perdemos o ritmo de jogo e jogou o Ronaldinho e o Hever. Sem o ritmo de jogo ideal. Então daí nós pegamos um Raja, que você disse que não era o melhor time, que vinha representando todo Sim, jogava em casa, o continente dele, jogando domingo e quarta, mesmo não sendo melhor que nós, numa condição de jogo muito melhor que a nossa. E quando você foi para dentro do campo que você sentiu isso. Então não foi desmobilização, não foi porque o Cuca tinha ido para a China, ou por isso, por aquilo, foi por esse fator. É 100% meu o erro. Que um dia, se Deus quiser, eu poder voltar para o Atlético
e ser campeão de novo da Libertadores, aí sim nós vamos buscar esse Mundial. Bom, tá respondida aí a pergunta para os torcedores do Galo, então. Cuca, você treinou já quase todos os grandes times do Brasil. Se eu não me engano, falta só... Corinthians e o Vasco. Corinthians e o Vasco. Ou seja, não, falta muito pouco. Mas assim, eu tiraria o Grêmio, eu tiraria o Santos. Porque eu imaturo, saí do Botafogo de 2 anos e meio e fui para o Santos amanhã. Então eu falava o nome do jogador do Botafogo no do Santos. Eu não devia ter feito isso. Eu devia ter dado um tempo, então eu fiquei no Santos 1 mês e pedi para sair. Eu não podia ter feito isso com o Santos, e muito menos também com o Grêmio. O seu Verardi vem ajudar, e eu saí do São Paulo e fui. Então para quê? Eu fiquei 1 mês também, falei, não dá, fui embora. Então eu penso assim, que ainda vou trabalhar no Grêmio e no Santos, que eu não trabalhei. A minha pergunta era quase nesse sentido. O que falta para o treinador brasileiro? Qual é o nível, o grau de preparação que é preciso? E por que hoje nós não temos uma boa safra de treinadores? Tem treinadores bons... Você fala no nível técnico, tático ou num nível intelectual? Não, basicamente técnico e tático. Como você falou, você foi sem experiência para um clube. O que acontece hoje? O que falta para preparar bem os treinadores brasileiros? Eu acho que não é só a preparação dos treinadores, né? Então, vamos lá. Como faz para ter um trabalho a longo prazo num clube? Só se ganhar. Aqui você não tem um trabalho a longo... Ganhando os caras já caem. Dá uma olhada nesse campeonato aqui. Corinthians, São Paulo, Atlético, né? Só falando em times de ponta que trocam na sequência, durante o campeonato, no final do campeonato. Então, que segurança tem o treinador? Aí vamos, mas não joga bonito. Como que você vai jogar bonito se você não tem 2, 3 anos de casa? Se você não tem lá o teu ambiente formado... Como que se vai formar em 4, 5 meses? Só milagre. Uma condição de harmonia e toda a condição de trabalho tático que você vai ter. Agora, está vendo o Dorival Júnior no Santos? Tá. Você vê a mão dele, porque tem lá 2, 3 anos, monta o time como ele quer, põe as peças do jeitinho que ele quer. Vai ser assim o Atlético Paranaense, acredito eu, com o Autuori, ele ficando lá um tempo mais. O Grêmio estava fazendo um trabalho bom nesse sentido com o Roger, aí agora deu sequência com o Renato. Agora o profissional perde 4, 5 jogos, é trocado. Então muitas vezes ele tem a necessidade de jogar por uma vitória, de mudar um sistema, uma maneira de jogo, porque se ele continuar mesmo jogando bonito e não ganhar, é trocado. Então eu acho que tem que ter uma ajuda da diretoria dos clubes também para fortalecer mais o treinador. Mas e com relação à preparação dos treinadores? Que tipo de preparação? Acho que ele está falando tipo mais com relação à Europa, né? E até de regulamentação, né? Seria melhor ter qual seria uma forma de aliviar isso? Porque também só ficar esperando, talvez precise brigar por alguma coisa. Exigir estabilidade, ou você ter cursos. Então, é isso que eu estou querendo... Não tem como, porque estabilidade... Não dá para melhorar essa situação? Não tem como. Estabilidade nem o presidente dos clubes não tem. Não tem. A gente vive de resultado. Todos nós vivemos de resultado. Então não tem. A gente tem que tentar fazer o melhor dentro da condição que tenha. Dentro da condição que tenha. E o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Você começa um Campeonato Brasileiro, você pega os 2 do Sul, os 2 lá de Minas, os 3, 4 do Rio, os 4, 5 de São Paulo, são todos candidatos a título. Aí tem um Atlético, Curitiba, um Sport, agora o Bahia. É muito difícil o campeonato. E, por exemplo, o Palmeiras esse ano, se fosse segundo, era tragédia. Então é muito complicado. A estabilidade tua só tem com vitória. Não, é que eventualmente a estabilidade, por exemplo, com multas rescisórias ou algum tipo de contrato... Não segura. Aí não adianta. Não segura. Aqui no Brasil não segura. Você falou uma coisa interessante, e até hoje de manhã você deu uma entrevista, assim como nós não deixamos você descansar, outras emissoras também estão indo atrás de você. Nem almoçamos, eu também não almocei, professor. Estava olhando lá, tá claro, tem que acompanhar. Entrevistar você à tarde, tinha que acompanhar. É engraçado que só eu que não sabia que tinha aquela entrevista.
Pô, mas a culpa não é nossa. Foi a família que marcou, né? Teve alguma coisa assim. Marcaram. E você falou uma coisa muito interessante. Claro, a pergunta clássica que todo mundo quer saber hoje é vai ficar ou não vai ficar. E sobre Europa, sobre preparação fora, você disse que você não busca ver jogo, você busca treinamento. Você acha que existe uma defasagem nossa no Brasil em questão de treinamento? Sim. Como é que é essa relação, então? Não, você sempre descobre, eu acho que se você sai na busca de conhecimento, você aumenta a tua qualidade, né? Teu saber, isso aí eu acho que é uma coisa digna, não é feio você ir em busca de melhorar, de se atualizar. Antigamente, às terças-feiras de manhã, era o pior dia que tinha, porque era o dia da caminhada. Sabe o que é caminhada? É que você ia correr 10 quilômetros às terças de manhã, quando eu jogava. Gente, a terça-feira é o pior dia, porque você vai jogar domingo, vai fazer 10 mil metros de intensidade, disputa por espaço, não é 10 mil metros na lagoa correndo, é disputando o espaço, corpo a corpo, cheio de dor, no domingo. Na segunda, vai você, e a terça vem a nhaca. E nós corria 10 quilômetros na terça, 8 quilômetros na terça. Hoje, a gente trabalha, na terça-feira, você recompõe, na segunda, na terça, alivia tudo para ele estar inteiro na quarta. Então isso foi aprendizado, isso foi evolução. Os trabalhos que eram feitos à base de coletivo, nós fazíamos coletivo de 1h30, simulando o jogo. Praticamente hoje não é mais usado. Hoje é todo fragmentado. Você faz trabalhos táticos em campo reduzido, com a aceleração e desaceleração. Você faz trabalhos anaeróbios muito mais cansativos e produtivos do que o coletivo, que é alongado. Em outras situações, você faz jogos em competição. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar escanteio a favor e contra. Se eu tomar o contra-ataque, o time inteiro tem que correr 80 metros. E são 10 escanteios cada lado. E aí, quando toma o contra-ataque, eles reclamam com aquele que não tomou, não matou a jogadinha no rebote ou não ganhou o rebote. Pô, mata a jogada, pô, ganha essa bola, tivemos que correr tudo isso. Eles estão treinando isso, e aí eles repetem no jogo. Então, são situações que a gente vai evoluindo, né? Algumas você cria e algumas você copia, porque é natural. E isso em treinamento que a gente tenha, você vai criando jogadinha como essa aí que deu o gol, vai aprendendo aqui e lá e fazendo, e sempre que você sai para dar uma enriquecida, eu acho que é bom, e para mim eu acho que vai enriquecer um pouquinho mais. Hoje, professor, hoje você tem vontade de conhecer qual estilo de treinamento ou qual equipe, que equipe que você assiste aí? A gente assiste tanto futebol, né, de campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol, Liga dos Campeões da Europa, a gente vê muito das partidas, mas que treinamento que o senhor tem curiosidade de conhecer, se o senhor tivesse a oportunidade de conhecer em loco? Do Guardiola. Do Guardiola. Por que razão? Do Klopp. Do Klopp também. E do Sacchi, que é um treinador que está lá no Napoli, que eu tenho acompanhado também, ele veio do Empoli. E ele trabalha bem, o Napoli, uma das poucas equipes que ano passado jogou com 3 zagueiros e não tinha como os caras entender. Então é gostoso ter essas situações, sabe? Então se eu puder ir, eu queria passar um tempo em cada lugar desses, olhando os treinamentos deles. Entendi. Bom, isso que o Cuca falou é bem verdade, porque a gente valorizou tanto esse intercâmbio feito, por exemplo, né, o Tite, no ano que passou, digamos, sem trabalhar, ele foi à Europa se especializar e foi escolhido a seleção brasileira por méritos. Agora, te faço uma pergunta sobre um outro treinador, agora novo colega seu de profissão, que vai começar na carreira, que é o Rogério Ceni, que você teve até a oportunidade de trabalhar com ele no São Paulo lá em 2004. Ele fez esse caminho de especialização. Pelo que você conhece do Rogério, você acha que ele tem tino para o negócio? Ele vai dar para um bom treinador? Bom, você ir estagiar e voltar não significa uma garantia que você vai fazer bons trabalhos ou não. O que significa você fazer bons trabalhos ou não vai ser o teu dia a dia, a tua personalidade, o saque rápido no gatilho aqui, que é a hora que tem que fazer uma troca, não perder tempo. E isso tudo o Rogério vai fazer, agora de uma outra forma. Mas ele já vivia isso como jogador, ele se incomodava muito com a parte tática.
gostava muito de posicionar a defesa. O goleiro é o dono da área, ele tem que posicionar. É ótimo para o treinador quando o goleiro, quero aqui. Ele fica responsável por um setor importantíssimo do jogo. Vê então, muito o jogo, muito, né? O Rogério já tinha isso, além da liderança que ele tinha, e já muito grande, de muito tempo atrás. Então ele tem todos os predicados para ser um grande treinador. Ele vai ter o aval de toda a imprensa paulista, ele vai ter o aval de todo o torcedor do São Paulo, e isso é uma vantagem grande, né? Além do conhecimento que ele tem de futebol, e eu acho que mais importante do que esses estágios que ele fez foi a vivência que ele teve com grandes treinadores que ele teve aqui no São Paulo também. Cuca, últimas duas perguntas, gente. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Vamos lá, Silvio. Você não está de chuteira, não, né? Não, hoje não. Não entrou em campo, abandonou a chuteira, é isso? Não, quando a chuteira aquela lá... Nem o relógio verde também, né? Também, e a calça vinho? Não, sabe o que acontece? Era um jogo com o Inter e eu tava de um sapatinho liso que eu tenho. Aí a bola veio no lado de fora assim, o Falcão olhou e deixou. E eu metido, corri para dominar a bola e o pé escapou no gramado, eu buf de bunda no chão, o Falcão só deu risada, como ele fala, toma, trouxa. Aí o que eu pensei, vou pôr chuteira, quero ver se eu caio de novo. Aí não caí mais com a chuteira, que eu gosto de participar do jogo mesmo. Ali que ela vem, assim, eu gosto de fazer uma graça, né? Aliás, Falcão que o convocou, né, para a seleção? Para a seleção foi. Você fez um jogo, né, um Fiz contra amistoso. o Paraguai. Obrigado, Falcão. Falcão tá devendo uma visita pra gente aqui, deve vir em dezembro. Só Falcão lembrando. é difícil, hein? Falcão é difícil. Mas vamos lá, Ale. Cara, eu queria... É um assunto, não tem como não falar sobre a questão da saída. Você gosta de falar desse assunto? Pra mim parece claro. Terceira tua já? Então, pra mim parece claro que isso vai acontecer em algum momento, claro. Eu queria que você falasse um pouco o que aconteceu na conversa quando você assumiu o Palmeiras. Se você disse para o Alexandre Matos na época que você tinha um compromisso de uma temporada, porque você já tinha se comprometido com a família, de ir mesmo fazer essas viagens e tal. E se é provavelmente isso que pode ser o impeditivo da tua renovação com o Palmeiras? Não, é só isso, mais nada. Não tenho mais nada de hipótese de eu trabalhar em outro time no Brasil. A China não está no horizonte. Pode aparecer. A gente não pode mentir, né? Mas não tenho nada. E eu tinha programado para esse ano fazer essas situações que eu tenho alguma necessidade que eu não quero entrar em mérito aqui, familiar, e vim para o Palmeiras, porque era o Palmeiras. E Deus abençoou tanto, que deu tão certo tudo, que a gente fez o gol até com o Fabiano no último jogo. Que não era para o Fabiano estar lá naquela bola. Você tem ideia. E que era um projeto certo de ser campeão brasileiro, um projeto era possível. Era um projeto, né? era um sonho, era uma coisa que eu queria tanto, que peguei tão forte isso, que eu dormi tão pouco por causa desse campeonato aí, que eu quero dormir um montão agora. Mas quem dormiu menos, então? Foi a mãe, foi a filha? Fui eu. Foi você, meu? Mas todo mundo estava na torcida junto e sofreu, né? Tava sofrendo. Mas é que daí, quando você vai jogar com o Internacional em casa, e se você não ganhar e o Santos ganhar, ele não encosta ou passa, você não dorme. Você tem que elaborar as coisas e começa a chover, meu Deus, é uma tarde gaúcha aqui em São Paulo hoje, logo contra o Inter, não. E nós ganhamos num gol gaúcho, um rebote e tal. Com o Botafogo, mesmo jeito. Vai um calorão daquele, eu falo, mas por que 30 graus hoje aqui? Contra um carioca. Em São Paulo, contra o carioca, entendeu? No sábado. Aí você vai criando tudo, né? Porque você tem a necessidade de ganhar. E você dorme pouco, muito pouco, fica pensando muito nas trocas. O treinador, ele não pensa na troca que ele vai fazer, eu no caso, no dia do jogo. Quando acontecer alguma coisa no jogo, eu já sei, porque eu trabalhei muito. Tem que estar preparado. Aquilo lá na noite anterior, tudo que pode acontecer. Se eu ficar com 10, eu já sei o que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. Se eu estiver empatando, se eu estiver perdendo, quem eu vou pôr, a não ser alguma lesão que você tenha que te pega de surpresa. Cuca, para a gente encerrar, eu só queria te fazer uma pergunta, pegando um gancho do Alexandre, desculpa, estou tão acostumado com o Luiz Castro aqui que acabei confundindo. É o seguinte, a gente fez uma reportagem no começo desse ano sobre o futebol chinês, né? Se vocês quiserem puxar ali a abertura, é essa mesma aí, Delivery de Craques, ó, Luiz Fabiano e o Jadson, que estavam indo para a China naquela época, e na página seguinte a gente elencava também os outros craques, inclusive o Mano, que
te sucedeu lá no Shandong, né? Sim. E hoje nós temos na seleção brasileira 2 jogadores titulares que jogam na China, né? O Renato Augusto e o Paulinho. E o Gil. E o Gil também, que entra de vez em quando, está no banco de reservas. Cuca, a grande questão que fica é, o futebol chinês, ele é um mercado a ser levado a sério, obviamente pelo dinheiro, isso é incontestável, mas pela questão técnica. Esses jogadores estão lá até por uma preferência pessoal do treinador hoje da seleção brasileira, mas quando vem a jogar aqui, até nós acompanhamos em loco a partida contra a Argentina, Paulinho e Renato jogaram muito bem. O que dá pra gente, a gente que não conhece, não vivencia esse mundo novo que é o futebol chinês, o que dá pra te tirar de bom de lá? Primeiro que o chinês não é bobo, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Não sei se posso falar em nomes aqui, mas vou falar. Ele contratou profissionais da Embraer para trabalharem na China. Contratou os melhores brasileiros, que era quem fazia os jatinhos da Embraer, lembra? Os melhores. Ficaram lá meia dúzia de anos trabalhando, usou todo o potencial daqueles brasileiros, hoje eles fabricam essa aeronave brasileira, por causa que ele levou a mão de obra, como ele está tentando fazer no futebol. Então ele está levando brasileiro, o Lippi italiano, o Manzano espanhol, o Eriksen sueco, tem um japonês, tem um argentino, estava lá, Batista, que era da seleção, enfim. O Mano, o Luxemburgo, o Filipão, e ele buscou todo o conhecimento, está nos contratos obrigado a ter um auxiliar chinês. E eles vão moldando os esquemas táticos, fugindo. Os goleiros são chineses também, né? Não pode ter goleiro, porque o Shandong teve um goleiro que não era chinês e ninguém fazia gol lá nos caras. Aí tiraram isso. Mas tem outras dificuldades, porque os times contratam muitos atacantes. E aí, os atacantes deles não jogam. Daí, quando são convocados para a seleção, geralmente são os atacantes que não jogam no time que vão. Mas tem bons jogadores lá. Jogariam no Brasil. Alguns jogadores lá, não muitos, mas alguns, seriam nível Brasil. E eles têm evoluído. Lá na China, eles têm evoluído gradativamente. Eu acho que a China vai ser logo o que foi o Japão no passado. O presidente pôs em matéria escolar o futebol. Sim. Então tem 5% da população chinesa que gosta de futebol. 5%. Dá quase um Brasil, né? Você sabe quanto que é? Se ele dobrar para 10%, dá quase o Brasil. Né? Então é gradativo que vai sendo as coisas lá, né? Não é também de uma hora para outra que vai acontecer, mas é um mercado a ser explorado, a gente tem que ir lá fazer bom trabalho quem vai, porque se vai um treinador e não faz bom trabalho lá, vai um alemão, o alemão vai levar que jogador? O jogador alemão. E se o brasileiro vai bem, ele vai fazendo o mercado ser bom. Não é ruim que o jogador saia daqui para os clubes, é uma maravilha. O mercado que abre, é dinheiro que entra para os clubes, é tudo que eles querem. Inclusive os treinadores é bom, né? Treinador também. Mas infelizmente vão empobrecendo o nosso campeonato, né? Como esse ano foi, raparam uma parte de jogadores dos craques do campeonato anterior. Bom, chegamos infelizmente ao fim do nosso papo aqui com o Cuca. Queria de novo cumprimentá-lo pelo título, pelo Palmeiras. Espero que o senhor fique no futebol brasileiro. Não, senhor, nada. No futebol brasileiro mais um ano. Foi ótimo o papo. E, bom, agradeço a todos que estiveram conosco aqui nessa segunda-feira verde e branca aqui no Papo de Esporte. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Silvio. Valeu. Espero vocês no próximo. O que você falou? Outubro rosa, novembro azul e o dezembro verde. Dezembro verde. Tá certo. É no dezembro verde que nós começamos aí esse mês. E obrigado, Cuca, mais uma vez. Até lá, gente. Até o próximo Papo de Esporte.